Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e finalmente o Vasco se aproxima na contratação de mais um jogador para 2022. Dessa vez Matheus Barbosa, o volante que fez a primeira parte de 2021 no Cruzeiro e a segunda parte vestindo a camisa do Atlético Goianiense, um jogador de muita qualidade, realmente vem se destacando nessas últimas duas temporadas, foi um dos destaques inclusive no acesso do Cuiabá em 2020. Tudo funciona para que o jogador vista a camisa do Vasco em 2022. A gente vai trazer detalhes de quem é esse atleta, como ele joga e realmente como estão também as negociações, como estão andando elas atualmente. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a situação de Everton, lateral direito, que se aproxima do Vasco, inclusive é aguardado ao lado do Bruno Nazário amanhã no CT Moacir Barbosa. Ele deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos e a gente vai trazer novidades sobre a situação do jogador. Falar também sobre Bruno Gomes, Caio Lopes e muitas outras novidades importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E é claro, você tem que ficar até o final do vídeo para saber tudo o que está acontecendo. E se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Sua presença aqui é importantíssima, então se você ainda não é inscrito, não perca tempo e já também se inscreva no nosso canal. Deixa aqui embaixo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Vamos tentar aí chegar aos 2.000 likes e também aqui embaixo o seu comentário sobre o que você vem achando do Vasco nessas movimentações no mercado. Deixa a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e falar sobre Matheus Barbosa. Iniciar o vídeo falando sobre o volante. Volante aí de apenas 27 anos, jogador na meia-idade, né, tem 1,84 m, natural de São Bernardo de Campo, volante e chuta com ambas as pernas. Ele tem habilidade tanto com a perna direita quanto também com a perna esquerda. Ele tem como posição principal, de fato, a volância. Ele é um volante de origem, é um jogador que domina o meio-campo, mas também pode atuar como zagueiro ou lateral direito. Já atuou nessas posições em algumas partidas durante a sua carreira, mas tem como volante a sua posição de origem, onde melhor atua ali durante os 90 minutos. Tem passagem por vários clubes do futebol brasileiro: Atlético Goianiense, Avaí, Cruzeiro, Cuiabá, Água Santa do interior paulista, Tubarão do Paraná, Paulista também de São Paulo, América do Rio Grande do Norte, mas atualmente vive na sua carreira o seu melhor momento, vive um momento de ascensão. Ele em 2020 fez a campanha no Cuiabá, onde fez com que o Cuiabá chegasse pela primeira vez na elite do futebol brasileiro, sendo um destaque do elenco na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um ano de destaque vestindo a camisa do Cuiabá, foi contratado pelo Cruzeiro no primeiro semestre de 2021, ele pertence ao Avaí, foi emprestado ao Cuiabá em 2020 e no ano passado também foi emprestado ao Cruzeiro no primeiro semestre do ano e logo após se destacar também no Cruzeiro, sendo o artilheiro da equipe no primeiro semestre na Série B do Campeonato Brasileiro, foi contratado pelo Atlético Goianiense. Até por isso fez a segunda parte do ano de 2021 vestindo a camisa do clube goiano e também se destacou por lá. Porém, o Atlético Goianiense já tem um jogador que é o titular da posição. Então, devido a isso, o presidente não vai fazer forças para segurar o Matheus Barbosa, né, para essa próxima temporada. A gente vai trazer novidades sobre ele agora. Tá passando aí alguns vídeos para vocês do atleta. Esse é o Matheus Barbosa, um jogador revelado pelo Grêmio e se destacou no Cuiabá lá na temporada de 2020. Foi contratado pelo Cruzeiro e marcou 2 golaços contra o Vasco. Provavelmente vocês já viram aí, enquanto passava os lances do atleta, na partida que o Vasco fez contra o Cruzeiro no primeiro semestre de 2021. O Vasco começou ganhando, né, por 1-0 e tomou a virada com 2 gols do Matheus Barbosa. Um jogador aí de qualidade e as informações que a gente teve ontem, né, através do jornalista Vene Casagrande, que entrou em contato aí tanto com o Júlio César, presidente do Avaí, clube que detém os direitos econômicos do jogador, quanto também com o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, clube que atualmente tem o atleta até o final da temporada por empréstimo. Segundo informações do próprio Vene Casagrande em contato com os dois mandatários, é que o Avaí não vai se opor, não vai ali se opor a uma ida do atleta ao Vasco da Gama. Ele vai deixar a vantagem do atleta se sobressair e deixou a decisão na mão do jogador. Porém, o Avaí, entretanto, né, aliás, dá prioridade ao Atlético Goianiense, pois atualmente tem um contrato com o Atlético até o final de 2022 por empréstimo e ele é um jogador cedido ao Atlético Goianiense até o final de 2022. Então, devido a isso,
o Avaí está dando a prioridade ao Atlético Goianiense nas negociações. Se o Atlético quiser permanecer com o atleta, é com o Atlético Goianiense e realmente não tem o que o Avaí fazer. Mas o Avaí, caso o jogador queira ir ao Vasco da Gama, não vai se opor às negociações. E com relação ao Atlético Goianiense, a informação que a gente teve é a seguinte: se o volante chegar para o Adson Batista, chegar para a diretoria do Atlético Goianiense e disser que deseja atuar pelo Vasco, o Atlético Goianiense também não vai se opor. O Adson Batista deixou bem claro, o presidente do clube, que irá ceder porque atualmente ele é reserva do Marlon Freitas. Como já falei, o Matheus Barbosa não é um titular do Atlético Goianiense, então caso o atleta tenha desejo de vestir a camisa do Vasco, o Atlético Goianiense também não vai se opor nas negociações. Inclusive, o Adson Batista ontem deu uma entrevista ao GE. O mesmo disse o seguinte: o Vasco nos procurou e está nas mãos do empresário. Matheus é bom jogador, foi o artilheiro do Cruzeiro no ano passado, estamos avaliando. Para a Série A eu não libero, mas para a Série B temos uma boa relação com o Vasco, gosto muito do Carlos Brasil e estamos vendo. Ou seja, confirmou que de fato houve contato por parte do Vasco da Gama e deixou bem claro também que há grande possibilidade de liberar o jogador para o Gigante da Colina, mas também evidenciou que a vantagem do atleta será feita. Se quiser vestir a camisa do Vasco, vestirá. Se quiser permanecer no Atlético Goianiense no ano que vem, que irá disputar uma competição internacional, também irá permanecer. Agora é esperar. O Vasco nessas negociações está tentando, o Vasco quer a contratação do jogador, um jogador de muita qualidade, com um poder ofensivo muito bom, é diferenciado, essa é a verdade. Para uma Série B de Campeonato Brasileiro, vai dar um outro patamar ali para o meio campo do Vasco. Inclusive ontem eu vi alguns comentários, torcedores do Atlético Goianiense querendo muito a permanência do atleta, porque é um jogador de bastante qualidade. O Vasco, caso consiga aí o empréstimo do atleta até o final do ano, vai pagar integralmente o salário do jogador e agora as decisões estão de fato na mão do atleta. O Vasco quer muito, o Atlético Goianiense ainda tem dúvida se vai querer a permanência do jogador para a próxima temporada, mas a vontade dele irá prevalecer e o Avaí não conta com o Matheus Barbosa para a temporada de 2022. Agora está na mão do atleta e também do seu empresário Maurício Nassif para decidir o futuro do Matheus Barbosa. Vamos esperar, aguardar e trazendo as novidades para vocês. Atualmente decisão nas mãos do jogador, um jogador de qualidade que se fechar será uma excelente contratação para 2022. Um jogador, volta a repetir, com muito poder ofensivo, sabe o que fazer com a bola nos pés, vai dar um diferencial muito grande para o meio-campo. Deixa aí a sua opinião sobre o que você acha dessa contratação. Agora, falar sobre Yuri rapidamente. Foi confirmado ontem pela assessoria de imprensa do Vasco que amanhã teremos a apresentação oficial do primeiro contratado pelo Gigante da Colina na temporada de 2022. O volante Yuri, vascaíno de coração, será apresentado amanhã no CT Moacir Barbosa com uma entrevista coletiva e a gente irá estar cobrindo aqui no canal. Então amanhã, quando for essa entrevista, venha pra cá que a gente vai estar com uma live aberta falando sobre o jogador. Agora, falar sobre o Everton, mais um reforço aí que chegou nessa temporada. O Everton aí um jogador de bastante qualidade também, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas é aguardado amanhã no CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos, e ele está praticamente fechado com o Vasco. Inclusive o Zé Ricardo falou sobre ele na coletiva de ontem, e ontem também ele deu a sua primeira entrevista praticamente como jogador do Vasco ao canal Atenção Vascaínos. Confirmou que realmente está em negociações com o Vasco, disse que o Vasco é um clube enorme e que qualquer jogador tem vontade de vestir a camisa do Gigante da Colina. Ele deixou bem claro que está muito feliz, quer que as negociações se concretize, mas também falou sobre outros assuntos durante o momento que esteve ali no canal Atenção Vascaínos. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada, ouça aí o que o Everton falou, algumas palavras do novo lateral direito do Vasco para 2022, dando características aí de como ele atua durante os 90 minutos, também contando um pouquinho da sua carreira. Então, fala daí o Everton, quais são as suas expectativas para 2022 com a camisa do Vasco da Gama? Sou natural de Maceió. Minha base mesmo foi no Internacional, Assim que eu saí da minha cidade natal, fiz minha base no Internacional, depois tive uma passagem pelo PSV da Holanda, que eu tive um problema na coluna lá e tive que voltar para o Brasil. Sendo isso, o treinador que era do Inter, ele me chamou para ir para o Figueirense. Aí fui pro Figueirense, fiquei lá e fiz uma copinha boa. Me destaquei na copinha, aí subi profissional do Figueirense, depois o Cruzeiro me comprou para lá. Sendo isso,
Depois que me compraram, teve o episódio da caneta, que todo mundo sabe, né? Que as pessoas me conhecem pela caneta do Neymar, mas só que eu não gosto. Gosto que a pessoa me conheça pelo meu futebol ousado que eu tenho, minha personalidade. Eu sou um jogador que tem muita personalidade. Por mais que eu seja novo, eu tenho muita personalidade de ir pra cima, de ajudar a equipe, né? Aí fui pro Bragantino, que eu fui comprado pelo Bragantino, né? E agora estou em negociação com o Vasco, né? Que todo mundo já sabe. E como eu já falei no começo aí, estou muito feliz se concretize. Mas vamos aguardar os próximos capítulos aí, né? Minha característica é mais ofensivo também, porque antes de eu ser lateral eu era atacante. E nisso eu sempre tive um bom jogo de ofensivo, né? De um para um eu sou bom no 1-1. E uma coisa que também eu evoluí foi na parte defensiva. A parte defensiva que eu sentia mais por ser um atacante e depois vir para lateral, né? Porque primeiro o lateral tem que marcar para depois jogar. E isso aí foi uma coisa que eu fui aprimorando, a parte defensiva. Mas na parte ofensiva eu sou muito bom. Então, rapaziada, foi como vocês viram aí, um jogador que deixou bem claro que tem como sua principal característica o ataque. É um jogador lateral direito, mas que é muito ofensivo. Inclusive, o Zé Ricardo gosta de trabalhar com laterais com esse perfil. Jogadores que saibam chegar muito bem ao ataque, então se preparem que o Riquelme e o Everton serão muito bem utilizados pelo treinador nessa temporada de 2022. Deixa aí também o seu comentário como estão as suas expectativas pelo atleta. Agora, falar sobre Bruno Gomes. Bruno Gomes, né, que alguns dias atrás foi sondado pelo Internacional. Inclusive, os torcedores aí vascaínos ficaram aguardando as negociações, se iam se concretizar, se não iam. E as informações que a gente tem é que parece que de fato vai melar também. Bruno Gomes que seria emprestado ao Inter, essas foram as negociações, as informações que chegaram até nós, que o jogador iria por empréstimo até o final dessa temporada. O Vasco teria pedido uma compensação financeira e também jogadores em troca para o elenco vascaíno em 2022. E as negociações, inclusive, teriam melado devido a isso, a esses pedidos do Vasco, tanto de dinheiro quanto também de atletas. Ontem, a gente teve a informação que o Internacional fechou com um volante muito parecido com o Bruno Gomes, o Lisieiro, um jogador jovem, com idade semelhante e também com as mesmas características. Um volante que chega bem ao ataque, um volante que tem qualidade no passe, vê o jogo de frente. Essas são as características do Lisieiro, um atleta que inclusive fez categorias de base da seleção brasileira ao lado do Bruno Gomes. Com isso, o interesse do Internacional por um volante como o Bruno Gomes parece estar realmente encerrado, já que conseguiu a contratação do volante que esteve no São Paulo, Lisieiro, nessa última temporada. Com isso, o Bruno Gomes deve permanecer no Vasco em 2022 e o Vasco deve aguardar uma proposta ou do futebol russo, ou de algum outro país, né, clube do futebol internacional, para conseguir uma grana em cima do atleta, mas pelo momento o jogador faz parte dos planos da diretoria e da comissão técnica do Zé Ricardo para 2022. Vamos aguardando, vamos esperando e trazendo todas as novidades para você, torcedor vascaíno. Então, esse foi o vídeo. A gente ia falar sobre o Caio Lopes, mas é melhor deixar a parte do Caio Lopes para a parte da tarde, para não ficar um vídeo tão grande. A gente tem novidades importantes para falar sobre o jogador. Ontem o Zé Ricardo, durante sua entrevista coletiva, falou sobre o atleta, um jogador que ainda circula aí com uma dúvida no meio da torcida vascaína, pois a torcida queria ver o atleta mais tempo na equipe profissional, porém não teve o seu contrato renovado, saiu com menos de 30 jogos na equipe principal do Vasco, que gerou uma certa dúvida aí na torcida do que realmente está acontecendo dentro do clube. A gente vai trazer essas novidades no vídeo da parte da tarde, então é claro, se você quer saber, retorne aqui às 6 horas que a gente vai estar trazendo todas as informações para você. Esse foi o vídeo, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.